Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Eu vou falar um pouco das atividades da casa. Nós temos reuniões com palestras todos os dias e elas estão divulgadas no mural aí na entrada da casa e também no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Nós temos também um atendimento fraterno. Então, quem necessita de uma palavra, é só vir 30 minutos antes, vai ter sempre alguém para conversar com vocês da casa. Temos os trabalhos sociais da casa, que é a entrega de lanche aos moradores de rua, aos sábados. Então, acontece às 17 horas, é preparado um lanche para eles e é distribuído aqui na região do metrô Santana, Carandiru. Além do lanche, a gente também oferece, o que é muito importante, uma palavra amiga, que eles necessitam tanto. Se alguém quiser participar, tiver um interesse, então é só procurar um trabalhador da casa e se informar melhor. Nós temos a cesta básica, que temos 85 famílias cadastradas. Então, nós pedimos a doação de alimentos não perecíveis e, no momento, quem puder contribuir vai ajudar muito. Os itens que nós estamos necessitando é o leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Então, essa ajuda é muito importante para que a gente possa atender todas essas famílias. Nós temos também o curso básico da doutrina espírita, que ele está iniciando esse mês, no dia 7. Então, quem se interessar, é só procurar o trabalhador da casa para se informar e se inscrever. Todas as sextas-feiras nós temos o trabalho com a dependência química. Então, se alguém tiver, alguém que necessite, pode nos indicar para se informar. Bom, agora nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Então, vamos sentir a presença do Mestre Jesus. Vamos deixar todas as nossas preocupações lá fora e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e ouvir os ensinamentos de Jesus. Vamos agradecer aos nossos amigos da espiritualidade que estão aqui presentes e que prepararam esse ambiente que nos acolhe com amor e serenidade. E que as palavras da palestra de hoje nos traga paz e conforto à nossa alma. Assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos o palestrante Caetano falando para nós sobre a proposta da vida do livro Seja Feliz Hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações, nos envolvendo em alegria e paz, não é isso? Todos tranquilos? Iniciaram bastante bem o ano? Grande alegria minha estar aqui com vocês, todos vocês que frequentam essa casa na quinta-feira, né? E estou revendo aqui algumas carinhas conhecidas aí dos cursos de formação, que ótimo, né? Que bom, muito bem. Bom, meus queridos, o texto de hoje nos convida à meditação dos nossos objetivos na nossa vida. E o texto chama Proposta da Vida, porque, como a gente sabe, o que existe é a vida, não é verdade? O Mestre Jesus nos disse que o que existe é a vida é eterna. E a morte é só um fenômeno biológico. O que existe é a vida. Por isso, o título é bem apropriado, Proposta da Vida, que é do livro Seja Feliz Hoje. E o Espírito que ditou o texto para Divaldo, nada mais, nada menos do que Joana de Ângeles, vossa velha conhecida, né?
E eu já vou avisando que o texto realmente é muito denso e profundo, e vai nos calar fundo na alma, realmente nos fazendo um convite vigoroso para meditarmos no que estamos fazendo da nossa vida, ok? Nessa atual romagem evolutiva em que todos nós estamos inseridos, ok? Vamos lá então? Então vamos fazer o convite e vamos lá, né? Temos 2 páginas de texto, olha aí. É um trabalho intenso, né? Mas nós estamos aqui para isso, né? Nós reservamos esse momento para entrar em contato com o nosso espírito imortal, né? Esse é o momento que nós vamos meditar um pouco sobre a necessidade do nosso eu maior, né? Enquanto espíritos imortais, né? Nos reconectar com o Pai, né? Fazer essa conexão tão importante. E o texto já inicia já falando disso, que a proposta essencial da vida é a conquista do Deus interno, que jaz no íntimo do ser e que está o quê? Aguardando do seu despertar, né? A gente trabalhar para despertar. Então vocês veem que ele fala em Deus interno, porque todos nós sabemos que o Pai está em nós, embora não estejamos nele ainda, mas o Pai está em nós. E esse é o nosso trabalho, de nós nos conectarmos com esse Deus interno que está em todos nós, ok? Que são as nossas potencialidades, né? Desde tempos idos, em face das revelações espirituais, o ser humano tomou conhecimento de sua realidade de espírito imortal, além dos aspectos que envolvem a matéria. Percebeu que a existência é um breve jordanear entre o berço e o túmulo, originando-se na esfera imortal para retornar com as aquisições acumuladas. Essa é a nossa jornada, né? Saímos da pátria espiritual, estamos numa jornada na matéria e vamos retornar para a pátria espiritual. Esta é a nossa jornada, né? Nessas várias idas e vindas que todos nós fazemos para conquistar evolução. E aqui a informação importante é essa, que nós devemos gravar em nós. A nossa origem é a pátria espiritual, ok? E a nossa estada aqui é temporária, né? O predomínio, no entanto, da sua natureza animal sobre a essência espiritual manteve-o atado às paixões primevas, características do processo evolutivo. Vocês vêm aprendendo com os nossos irmãos espirituais que nós ainda temos atavismos das nossas passagens nos reinos inferiores da criação. Mormente, o reino animal, né? Que ainda nos influencia bastante. E esse é o nosso trabalho, de nós afastarmos mais e mais da nossa natureza animal, nos aproximando do anjo que está logo aí à frente, não é verdade? Esse é o nosso trabalho atual, né? já que somos espíritos de evolução mediana, já temos um certo caminho trilhado nessa jornada cósmica que nos propomos. Reencarnando-se sucessivamente na esteira do tempo, vem transferindo de uma para outra etapa as realizações enobrecidas, enquanto se permite as extravagâncias da prepotência, do orgulho e do egoísmo. Olha que interessante, né? Faz parte da nossa evolução, ainda nesse estágio em que nos encontramos, às vezes nos permitir as extravagâncias da prepotência, do orgulho e do egoísmo. Ainda não estamos livres disso, estamos nesse trabalho intenso, nesse bom combate, como dizia Paulo de Tarso, não é isso? Travando esse bom combate com quem? Com nós mesmos, né? Buscando nos reconectar com esse Deus interno. Então esse combate deve ser incessante. Nós temos que combater prepotência, orgulho e egoísmo, não é isso? Que fazem parte dessa herança dos nossos reinos, da nossa passagem, dos nossos estágios nos reinos inferiores da criação. Esquecendo-se da transitoriedade do vasilhame carnal, tem adiado o momento decisivo para a sua integração no objetivo primordial da existência. E qual é esse objetivo primordial? Que é o autodescobrimento e, consequentemente,
a perfeita identificação com o bem. E é isso mesmo. Nós esquecemos que estamos num momento de transitoriedade. Estamos usufruindo de uma máquina física, de um corpo físico que é transitório, mas nós não somos transitórios. Nós somos imortais. E é isso que nós temos que tomar consciência. E hoje nós vamos meditar muito nisso, né? Estamos aqui para nos autodescobrir. De onde eu vim, o que eu estou fazendo e para onde eu vou, não é isso? E o que eu sou. E já deu a dica, você é uma centelha divina, né? Nós somos uma centelha divina. Né? E o nosso objetivo é a perfeita identificação com o bem. Olha que lindo essa proposta, né, gente? Então nós estamos condenados à perfeição, não é isso? Podemos promover desvios, mas uma hora nós temos que reinsetar o caminho. Né? Mesmo na atualidade, embora as nobres conquistas da ciência e tecnologia, com exceções compreensíveis, detém-se na ilusão dos prazeres, desperdiçando as valiosas contribuições do conhecimento da verdade. Aí aqui aparece a ilusão. Alice Bailey, que é uma teosófica, escreveu um livro interessantíssimo, se um dia vocês puderem encontrar, chama-se Ilusão, Problema Mundial. E a ilusão a que ele se refere, a que Joana se refere, é a ilusão dos 5 sentidos. Né? A ilusão que a matéria impõe sobre os nossos 5 sentidos. E nós nos acabamos envolvendo somente no que percebemos e esquecemos que nós temos sensores internos que também devem ser observados. Não é isso? Para que nos conectemos com o nosso eu interno. Não tem faltado as informações hábeis para bem identificar que a felicidade independe da aparência, das quinquilharias que armazena, do poder temporal que logo passa. Então não tem faltado, né? Mas agora, desde 1157, nós temos aí uma infinidade de irmãos nossos que se predispuseram a descer até nós com grandes sacrifícios e provarem pelo próprio exemplo, como foi o caso de Chico, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, provar pelo próprio sacrifício que nós não podemos permanecer na ilusão, né? E muito menos dependendo de aparências, na ilusão do poder, das quinquilharias todas que nós damos tanto valor, não é isso? Em detrimento da nossa alma imortal. Muitos são as mensagens. Temos aqueles que encarnam entre nós e aqueles que ficam na espiritualidade e de lá trabalham intensamente mandando livros, né? Inspirando filmes e tudo, alertando a humanidade de que é o momento de nós despertarmos a nossa consciência interna. E por que é necessário despertar? Vocês podiam perguntar. Porque está se findando o ciclo educacional determinado pelos pedagogos cósmicos. Está findando o período escolar dessa humanidade que habita atualmente a superfície desse planeta. Nós estamos chegando no final. Vai ter a grande seleção, não é isso? Por isso que é urgente o despertar. É por isso que é urgente tomarmos consciência do que realmente somos. Não nos iludirmos mais com a matéria. A matéria é apenas instrumento de manifestação, não é? E ela continua aqui. Dominado pelos tormentos íntimos, que se poderia libertar caso optasse pela íntima transformação para melhor, transformação moral para melhor, adia o momento da conquista do reino dos céus, que se pode considerar como a harmonia interior, responsável pelo bem-estar e a real tranquilidade do coração. Como consequência, vem acumulando mazelas que se lhe tornam fardo insuportável de ser conduzido. Olha que interessante. Então, dominado pelas nossas tormentas interiores, porque não prestamos atenção, não equilibramos o nosso interior, nós nos desorganizamos, não é?
e esquecemos de trabalhar por essa harmonia interior, que harmoniza todo o nosso ser. Harmoniza o nosso mental, o nosso emocional e, por consequência, por via de consequência, harmoniza também o nosso físico. Correspondendo àquela verdade que Jesus nos ensinou. Se preocupem com as coisas espirituais, porque as materiais lhes serão dadas por acréscimo. Tudo virá por consequência, né? Se preocupem com o seu ser espiritual, que tudo se alinha, se organiza, né? Esse é o conselho que ainda está em vigor e é reforçado pelos amigos espirituais do nível de uma Joana de Ângeles. Vamos lembrar que há bem pouco tempo tivemos entre nós encarnado o nosso querido Chico Xavier, não é isso? Que foi um exemplo dessa prática incessante da busca do autodescobrimento e na identificação com o bem, né? Visando essa busca do despertar da harmonia interior. E ele fala também de fardo insuportável, né? Essa vida atribulada que nós levamos, preocupados com as coisas exteriores, o fardo vai ficando pesado. E Jesus nos chama novamente, continua nos chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, não é verdade? Porque o meu fardo é leve, não é verdade? O fardo que nós colocamos em cima de nós por nossas próprias escolhas se transforma, fica muito pesado. E o que é pior? Muitos desistem, né? Buscam saídas pelas laterais da vida, não é verdade? Tornando mais difícil ainda a caminhada. Então vamos lembrar disso. Pensadores enobrecidos pelas ideias do amor, da ética, da paz, têm proclamado a necessidade de mudança de comportamento, não é isso? Reforma íntima, não é isso? Mudança de comportamento para que a existência tenha sentido psicológico, sem a necessidade do sofrimento. Olha que interessante. Então o sofrimento é a escolha nossa? Sim. Sofrimento é a escolha, é a consequência de nossas escolhas equivocadas, né? Pairando, soberano sobre todos, Jesus conviveu com a humanidade, doando-se em holocausto de amor, a fim de que a dor desaparecesse da terra, cedendo lugar à alegria e à solidariedade. E é isso que Jesus foi, um cântico de amor, né? Vivo na terra, né? Manifestado no planeta, uma luz cintilante que ofuscou a todos, até os poderosos. Mas foi fugaz, porque a missão de Jesus era semear, não é verdade? Era semear. E essa semente teria que dar frutos, né? Nascer, germinar, crescer e dar frutos. No fim dessa era, dentro desse período cósmico determinado. E graças a Deus está frutificando. Não bem como talvez os nossos pedagogos siderais quisessem, mas eles têm que obedecer o quê? O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, não é verdade? Mas é chegado o momento agora de fazer o quê? A separação do joio e do trigo, não é verdade? Por isso, daí a necessidade de nós despertarmos o mais rápido possível a nossa consciência superior. Aí vem um conselho da Joana. Para um pouco na corrida desenfreada do prazer e pensa no teu amanhã. Qual é o nosso amanhã? É a sexta-feira que está aí? Já não. Nosso amanhã é o nosso futuro, né? Na vida espiritual, né? Para um pouco na corrida desenfreada do prazer e pensa no teu amanhã. Por mais demorada pareça a jornada física, ela transcorre rapidamente depois que passa. Mesmo tentando se ignorar o fenômeno biológico da morte, ele acerca-se e, quase de surpresa, convoca o andante carnal ao retorno à consciência cósmica. Olha só, então nós não podemos descuidar realmente, né, dessas coisas do espírito, porque nós sabemos que mais dia menos dia nós seremos convocados a reencetar a viagem de volta ao Pai, não é isso? Né? E nós não podemos voltar como filho pródigo. Você lembra do filho pródigo? Né? Que voltou tudo choroso, porque, né?
porque desperdiçou todas as possibilidades que o Pai lhe dera, sem nenhum proveito próprio? Muito bem, nós temos que pensar nisso, né? Porque essa estada aqui no planeta é muito rápida, né? Vive desse modo, de tal forma que possas olhar sempre para trás, sem constrangimentos, sem vergonha dos atos ignóbeis praticados. Olha que bacana, né? Nós possamos ter essa alegria de sempre, todo dia, olhar para trás e verificar que você se tornou melhor do que ontem. Olha que bacana, que você venceu, está vencendo a si próprio, que esse é o grande trabalho, vencer-se a si mesmo, ok? O bem que possas e deve realizar, faze o quanto antes. Olha o conselhinho para nós. Nunca se arrependerás pela mão estendida em auxílio ao irmão caído na estrada, como na bela parábola do bom samaritano, não é verdade? À medida que as sensações transformam-se em emoções, os sentimentos enobrecidos assomam e passam a predominar, proporcionando paz interior e saúde integral. O que é saúde integral, meus queridos? É saúde do corpo e do espírito. Isso é saúde integral, ok? Então nós vamos trocando as sensações em emoções, né? E vamos nos suavizando, vamos nos pacificando. Essa é a proposta, né? Os equipamentos físicos que te constituem a organização fisiológica, através do qual evoluís em espírito, são resultado das tuas construções morais e mentais, no que resulta cada qual ser o construtor do próprio destino. Então, se nós temos que reclamar do bem ou do mal que nos acontece, devemos sempre reclamar a nós mesmos, porque nós somos o construtor do nosso próprio destino. Não há como fugir disso. Não revides, então, mal por mal, intoxicando a maquinaria de que te serves com os perigosos venenos interiores. Quais são esses venenos interiores? Cólera, raiva, ressentimentos, né? E aí vai, uma lista enorme. Tenta neutralizar, através do pensamento firme, todos esses venenos internos que ele enumera aqui, que a Joana chama de perigosos venenos interiores. Sê tu aquele que perdoa, que ajuda, que compreende. Olha que convite fantástico, né? Então sejamos aqueles que perdoa, que ajuda, que compreende. Ah, mas eu tenho que sair nas ruas, nas cidades e sair ajudando? Não. Faça pelo menos no seu meio, na sua família, naqueles que te cercam. E vai ampliando essa ação passo a passo, na medida que você vai se fortalecendo espiritualmente, ganhando musculatura espiritual. Não é isso que eles falam? Pois é. Começa no teu ninho doméstico, não é isso? Com o teu próximo. Quem é o teu próximo? Já perguntar. É aquele que está próximo a ti, do teu lado, né? Aqui no céu eu tenho muita gente do meu lado já. Estou com uma multi... Vai aumentando a responsabilidade, né? Pensa que não? Olha aqui o recadinho que a Joana vai dizer para a gente. Ó. Não faltam no mundo o cinismo e a provocação, a zombaria e as perseguições gratuitas em razão do estágio moral do planeta, que é inferior, porque os seus habitantes, por enquanto, ainda são atrasados. Então fiquemos tranquilos, está tudo certo. Ascende moralmente, né? Faz o teu trabalho, ascende moralmente a patamares espirituais mais elevados e estarás contribuindo de maneira segura em favor da sociedade, de uma sociedade melhor e mais feliz. Esse trabalho começa onde? Em nós. No nosso interior primeiro, ok? Então, eu vejo muitos irmãos querendo que o mundo melhore, mas ele mesmo não faz nada para melhorar-se, muito menos para melhorar o mundo. E é isso que os nossos irmãos espirituais nos ensinam e nós achamos que está correto. A sociedade só vai melhorar, porque a sociedade é um corpo, né? É um conjunto, quando as partes desse conjunto se melhorarem. Esse é o segredo.
Então, queridos, faz sentido esse trabalho de evangelização em que nós estamos inseridos, ok? Tentando nos melhorar, porque aí sim nós teremos elementos ativos na melhora da nossa sociedade e do nosso mundo, por via de consequência. Mesmo que te sintas sitiado pelas aflições internas, resultado dos fatores infelizes da conduta passada, não desistas da luta, buscando o concurso da oração, que te vinculará ao divino pensamento, que te renovará contribuindo com as forças necessárias à superação da circunstância. Aí está o segredo, né, para você buscar a resistência. É se unir num pensamento positivo, a esse grande pensamento que paira em todo o planeta, esse pensamento positivo, que está acima do negativo. Então o nosso pensamento tem que ser potente no positivo, para superar a grande massa negativa que envolve o planeta, ou seja, buscando esferas mais altas de pensamento, ok? E assim, nós vamos, por isso que ele diz aqui, ó, que te vinculará ao divino pensamento. Por que divino? Porque é o pensamento do bem, das potências do bem. Nós estaremos nos vinculando às potências do bem. E eu sei que para muitos irmãos é difícil acreditar nisso, né? Colocar certeza nisso. Mas isso parte do nosso interior. Todos nós somos antenas vivas. E o nosso pensamento é força, uma força que nós não temos capacidade de mensurar, justamente para nos conectar com as forças que nos governam a vida. E é nisso que nós temos que trabalhar. Confiar, colocar nossas certezas nisso, ok? Tem irmãos nossos que pensam que se conectar com Deus é tentar agradar a Deus. Sempre se falam isso, né? Agradar a Deus, né, com rituais, com orações intermináveis. Não é isso. Deus já está dentro de nós. Ele não está fora. Está dentro. Nós temos que nos reconectar com esse Deus interno, ok? E em qualquer situação, busca Jesus. Jesus está mais próximo de nós, né? Nosso irmão, né? Nosso mestre querido de todas as horas, governador do planeta Terra, não é isso? Então, em qualquer situação, busca Jesus, fala-lhe com a linguagem do coração. Olha só que interessante, fale com a linguagem do coração, não com a linguagem do intelecto. Não são aquelas orações intermináveis, né? Não, é o coração. Então, em qualquer situação, busca Jesus, fala-lhe com a linguagem do coração, e Ele, que a todos nos ama, virá em teu socorro, contribuindo para a tua iluminação. Velho adágio popular afirma que a vida impõe, mas Deus dispõe. Olha que interessante, não é isso? Então está aí uma coisa que também nós costumamos muito acreditar, que é a força da oração, através do pensamento firme, né? E aí quando eu falo isso, o pessoal vai falar, mas isso é muito difícil. Tem que ficar ali, né? A pessoa fica, né, até rígido, com os dentes cerrados. É o contrário, meu querido, é relaxamento total, né? Não é isso? Para realmente nós nos elevarmos a essas esferas superiores, né? Em pensamento, né? Mesmo estando preso ao corpo físico. A divina disposição está exarada nas variadas formas de realizações que se apresentam durante a caminhada evolutiva. O erro de hoje se transforma em acerto amanhã, e as experiências amargas de difícil assimilação com o tempo fazem-se instrumentos de equilíbrio e manuais de como conviver com a própria consciência, sem as amarguras que se transformam em culpa, ressurgindo em novas reencarnações como necessidade de resgates dolorosos. Interessante esse trecho também que a Joana nos aconselha, para que nós não nos transformemos em martirizados, culpados, né? Coitadinhos da vida, né? Porque isso sempre vai exigir resgate nas nossas vidas superiores. Nós temos que tomar consciência de que nós já podemos tomar conta do nosso destino, tomar nas nossas mãos e nos conduzir por esse caminho ditado, codificado por Jesus, que é o Evangelho.
Só que muitas vezes nós achamos que o Evangelho é muito bom para ficar na cabeceira, não é não? Mas não para ser praticado, para ser estudado, meditado e, por fim, inserido em nossas vidas. Pois é Ele que vai nos fortalecer. É o conhecimento das lições contidas no Evangelho e é o seu efetivo exercício a cada dia. Não é? Isso nós já sabemos, todos nós já sabemos. Só que ainda não dispusemos a essa tarefa, né? Ninguém consegue alcançar o pódio em forma de glória sem a sudorese abundante, né? Sem suar a camisa. As noites indormidas, os esforços gigantescos. Então nós temos que fazer esforço? Sim. Por que nós temos que fazer esforço? Porque a nossa natureza ainda nos chama para trás, nos chama para a animalidade. E nós temos que fazer um esforço para avançar em direção à angelitude. Cada passo dado na direção do amanhã é vitória segura sobre as circunstâncias infelizes. A tua vitória depende da perseverança nos objetivos que abraças e que te exigem sacrifício e abnegação. Que sacrifícios são esses, meus queridos? É o sacrifício dos prazeres, do orgulho, né? Do egoísmo. São esses sacrifícios que a gente pensa que não, mas exigem um esforço danado para a gente superar. Nós temos a tendência de nos colocarmos como primeiro em tudo, não é verdade? Primeiro eu, depois sobrar. É isso que nós temos que vencer. Esse que é o bom combate. O paraíso, estamos terminando. O paraíso é construído nos solos modificados e produtores da felicidade, graças ao esforço e empenho de cada criatura. Vocês estão percebendo que realmente é um trabalho de conjunto de cada criatura? Cada criatura teria que assimilar os conceitos do Evangelho para que num todo nós modificássemos a nossa sociedade e, por fim, o nosso mundo. Mas nós vamos chegar lá. Né? Esse trabalho está sendo feito, nós vamos chegar lá. Não esperes êxitos gratuitos, porque não existem. Tá? Nesse campo não existe. Não existe campo nenhum, aliás. Nem na vida física, ninguém tem êxito sem trabalho. Na vida espiritual, pior ainda. Tá? Esforça-te, pois, para seres cada vez melhor, alcançando as paisagens rutilantes da verdade. E ela termina com esse encorajamento para todos nós. E nós, na nossa pequenez, nós devemos rogar ao Pai, que é amor e que é bondade, que nos fortaleça nesse trabalho de renovação interior, querido, todos os dias. Que esse é o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Para que nós possamos seguir essa proposta de vida, para que realmente possamos estar vivos e não pensando que estamos vivos. Né? Lembra Jesus quando dizia: deixa os mortos enterrarem os seus mortos? Está falando de mortos, não cadáveres, está vendo? Então são pessoas que pensam que estão vivas, mas não estão. Por quê? Porque não estão despertas. Não estão despertas para a vida imortal, a vida do Espírito. E nós temos que pedir todos os dias força ao Pai, para que possamos, com a luz do Evangelho de Jesus, utilizando esta luz, esse código divino de vida, nos alicerçarmos o nosso ser nessas bases, nesses pilares que Jesus nos trouxe, ok? E que continuam valendo, apesar dos seus 2000 anos. Rogar a Jesus que seja conosco através dos seus mensageiros da luz e da paz, que são nossos guardiões, nossos espíritos amigos, nossos guias, nossos mentores, que todos nós temos. Porque o Pai não abandona nenhum dos seus filhos, por isso que está lá, o Pai não abandona nenhum dos seus filhos. Porque os prepostos do Pai, aqueles que já estão alinhados com o Cristo, e que já estão integrados na divina consciência, estão junto conosco, nos tutelando, né? Nos orientando, e se esforçando para que nós despertemos desta letargia que ainda tenta nos dominar. Mas nós temos que fazer a nossa parte, não é isso? Nós temos que fazer. Estamos fazendo, estamos aqui numa noite, refletindo sobre essas coisas, ouvindo esse texto da Joana, lendo, né? Estudando o Evangelho de Jesus. É esse esforço que eles pedem, meus queridos. É esse esforço que eles estão nos pedindo, para que nós saiamos dessa letargia
e despertemos a nossa consciência para a nossa vida de espírito imortal. Então, que o Pai nos abençoe nessa tarefa, hoje e sempre, que assim seja. Paz a todos. Alguém tem alguma pergunta, colocação para fazer? Ficaram atordoados, né? Isso é bom, né? Essas coisas tocam fundo. Boa noite a todos. Boa noite, realmente Gil. bastante interessante. Eu estava lembrando aqui, né, Caetano, você falando, você citou também vários ensinamentos de Jesus, né? E Jesus nos lembra claramente, né, que ele fala que a quem muito foi dado, né, muito será pedido. E muitas vezes nós, como você falou, passamos, né, pela vida, né, e não despertamos. E foi dado a todos nós, né, está sendo dado muito conhecimento. E também, na maioria das vezes, né, nós temos também aí uma condição, né, temos um lar, temos um corpo saudável, né, temos estudo, ou seja, nós temos tudo aquilo, né, de que precisamos para evoluir, né. E, então, realmente é importante, como você falou, nós aproveitarmos aí essa passagem da nossa querida escola, né, que está aí fechando, né, esse ciclo, né, e vamos caminhar, né? Aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. O Gil lembrou muito bem, ele lembrou a parábola dos talentos. Uma parábola lembra a outra, né? Nós somos dotados de vários talentos. E os talentos, como diz na parábola, têm que ser compartilhados, têm que ser exercitados e compartilhados com o nosso irmão, com o nosso próximo. Tá, Vitão? É por isso que nós nos esforçamos, né? Naquelas quarta-feiras, e num esforço inaudito, passar um pouco para os nossos irmãos a necessidade de despertar para nós essa consciência. Tentando realmente distribuir os talentos que Deus nos deu. Mais alguém? Mais alguém? Então, falando desses talentos, né, que nós temos e que muitas vezes eles não estão assim, despertos, né, para nós. Mas que à medida que a gente estuda, ele vai despertando, devagar. E o texto da Joana é fantástico, né? Porque ela desperta em nós vários sentimentos. Exatamente. Muitos. Então, quando você não sabe nada, você não se dispõe a nada, então nada acontece. Você fica aqui paralisado. Estacionado. Esperando uma melhora, mas de onde? Então, vem da gente, é verdade. Então, quando você busca, quando você quer aprender, vai despertando cada dia um sentimento novo, né? Um sentimento novo e que motiva a gente a querer saber mais. Exatamente. Socorro lembrou muito bem. Nós, enquanto espíritos, fomos feitos para caminhar. Não podemos ficar estacionados. Quando nós insistimos em ficar estacionados, a vida nos empurra. Ok? Por isso que eu disse que nós estamos condenados a progredir. Aí vem a vida e nos empurra. E aí é como se fosse alguém desse um empurrão e nós vamos de qualquer jeito, não é verdade? E aí vai aos trancos e barrancos, né? Aí é aquela coisa, se não vai pelo amor, vai pela dor, não é isso? E é isso que a Joana fala, a gente incorre em sofrimento. Então não podemos estacionar, nós temos que caminhar. Aí o pessoal fala, mas eu não sou religioso, eu não sou ligado à filosofia. Meu Deus, ele está dizendo aqui que você tem a vida. Um talento, o primeiro talento que Deus nos deu foi a vida. Depois vem outros, né? A saúde, corpo físico saudável, né? Saúde mental, emocional, uma família, amigos. Tudo isso são talentos, queridos, que nós temos que multiplicar. Não podemos enterrar esses talentos, né? Eles têm que ser multiplicados, ok? Então, a mensagem de Jesus, ela é muito subliminar, ela é muito profunda. Nós temos que ir escavando cada vez mais fundo e buscar o sentido profundo da mensagem do Cristo, porque ela sempre está no fundo do nosso ser, não está na superfície, tá? Ele está falando de coisas do espírito imortal, sempre, tá? Embora as parábolas sejam metáforas, né? Analogias com as coisas materiais, mas o sentido é todo espiritual. Ele está sempre falando para esse ser espiritual, nunca para o nosso corpo, para as coisas materiais. É aí que está a beleza do Evangelho do Cristo. Aí é que está o esplendor e a luz que nós temos que descobrir e nos encantar com essa luz e nos envolver nessa luz e ficarmos energizados com ela e buscar esses significados e exercitar, que é o mais, aí sim, aí é o mais prazeroso. Aí nós sentimos o prazer que o Cristo sentia quando esteve entre nós.
Estou dispensado? Muito obrigada, Caetano. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço a atenção de todos vocês e eu espero que o texto e o nosso bate-papo aqui tenha servido como estímulo, como incentivo para que vocês busquem os caminhos de vocês, que cada um de nós temos um caminho, ok? E desenvolver os seus potenciais, os seus talentos. Busquem, vocês já têm talentos, todos nós temos. Busquem desenvolvê-los e que o Pai os fortaleça nessa tarefa, hoje e sempre, tá? Que assim seja. Muito obrigado. Então, agora vamos doar um pouco do que nós recebemos. Vamos fechar os olhos e vibrar para o nosso planeta, para que nós tenhamos mais paz. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, para que os nossos governantes tenham como prioridade o semelhante, as pessoas mais necessitadas. Vamos vibrar para que a misericórdia de Jesus se estenda aos nossos irmãos doentes nos hospitais, para que eles recebam o bálsamo da cura e a paz. Vamos vibrar pelos nossos irmãos de ruas, para que eles encontrem a paz e uma palavra de conforto e ajuda. Vamos vibrar também pelas nossas famílias e vamos pedir para que o Mestre Jesus abençoe a nossa semana e que nós retornaremos para as nossas casas em segurança. Que assim seja. Então, agora nós vamos passar para a parte final dos trabalhos, que são os passes. Vai ser feita uma fila naquela porta ao final. Inicialmente os passes magnéticos e posteriormente o espiritual. Boa noite a todos.